Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre essa alta recente do Bitcoin. Acabou de bater aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, novamente o patamar de 8 mil dólares. Vou falar para onde é que ele deve ir agora, a partir de agora, tá? Porque tem algumas pessoas falando que o Bitcoin vai bater 50, 100 mil dólares agora pro ano de 2020. Vamos falar se de fato existe essa possibilidade, isso é um pouco ilusão, um pouco de ficção nesse tipo de fala, mas vou falar a curto prazo qual vai ser o novo preço que o Bitcoin deve perseguir, tá? Alguns especialistas estão colocando aí cerca de 8.200, 8.500 e quais serão as probabilidades para se chegar nesse preço, você vai ver nesse vídeo. A Ripple que vem pegando aí uma carona no preço do Bitcoin e inclusive a mesma moeda, a Ripple, chegou a ser cotada, a ser vendida, melhor dizendo, durante o período de outubro do ano passado por 8.300 dólares e passou desapercebida aí até para os portais de notícias, também os youtubers não reconheceram esse tipo de venda, tá rapaziada? Vou falar como isso aconteceu e também como o dia está sendo de ótimas notícias, tá? Falar também da Anubis Trade que está voltando aí a efetuar pagamentos dos bitcoins atrasados. Para aqueles clientes que ainda tinham bitcoins presos, que achavam que o saque não ia voltar, de fato a excelente notícia que eu recebi hoje é que os saques estão retornando, mas o seguinte, não é bem assim como você está pensando que vai receber de forma completamente celery e todo o seu dinheiro integralmente não, tá? Porque algumas pessoas estão recebendo aí cerca de metade daquilo que lhes é devido, exatamente, cerca de 50%, outros um pouco mais, tá? Vou aqui falar quais foram os percentuais recebidos, tá? E também quem recebeu, porque tem alguns saques que ainda não foram realizados, mas que ainda estão para ser segundo a própria Anubis Trade, tá? Então já viu que esse vídeo está muito, mas muito informativo. Se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o final, que eu garanto você não vai se arrepender e você também não tem nada a perder, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, tá? Dar o like, também clicar nesse sino de notificação e também compartilhar com o geral inteira. E se você quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então receber notificações por lá, adicione esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e manda um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre a situação atual do Bitcoin, que vem tendo somente nas últimas 24 horas quase 4% de valorização. Alguns indicadores técnicos estão colocando aí que é o momento ideal para você comprar, mas esse vídeo aqui vai te direcionar, digamos assim, claro, não é um tipo de conselho de investimento, mas vai te direcionar aí para o caminho mais ou menos correto, se você deve agir com cautela, se você deve ir com tudo e comprar bitcoins, tranquilo? Mas enfim, o Bitcoin durante esses primeiros dias da nova década vem tendo um excelente desempenho, tá rapaziada? Quase cerca de 10% de valorização, até para compensar o mês de dezembro, que foi muito ruim. Muitas pessoas consideram péssimos para o Bitcoin, esperavam um tipo de desempenho bem melhor, mas 2020 está começando aí, pelo menos no início, tá começando aí de cara nova para o Bitcoin. Algumas pessoas já começam a ficar entusiasmadas, animadas, falando que o Bitcoin vai bater 50, 100 mil dólares, mas olha, para aqueles que se entusiasmam demais e fazem previsões estratosféricas, tá? Muito cuidado para não acontecer com você o que aconteceu lá com o John McAfee, tá? O cara fez até algumas previsões estapafúrdias, sem nenhum tipo de análise por trás, sem nenhum tipo de, digamos assim, análise concisa, e agora tá passando vergonha aí, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o planeta, e agora tá demonizando o Bitcoin como se a culpa fosse da moeda, ele não tivesse nenhuma culpa, né? Mas, rapaziada, de fato, há uma pequena possibilidade do Bitcoin chegar a 50 mil dólares durante esse ano de 2020, tá? Talvez para 2021, 2022 essa possibilidade seja mais plausível, porém eu enxergo com muita baixa possibilidade de chegar nesse preço durante o ano de 2020. E dado esse tipo de informação, eu creio muito menos ainda que chegue aos 100 mil dólares. Porém, como a gente já viu aí em outros cenários do Bitcoin, nada é impossível em relação a essa criptomoeda. Bastava aí que várias empresas se tornassem aí baleias, grandes corporações entrassem com tudo com o Bitcoin, aí sim poderíamos chegar a 100 mil dólares fácil, mas digamos assim, esse cenário não é muito factível dada a nossa realidade atual. Só fazendo um pequeno retrospecto, vamos falar o que aconteceu nos últimos dias, tá rapaziada? Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, tá? Mas está havendo aquela tensão entre Estados Unidos e Irã. Claro, isso gera desdobramento, consequência nos mercados que ficam meio com medo, até porque o mercado detesta aí
incerteza e imprecisão. E geralmente quando os mercados tradicionais não estão numa boa, as pessoas recorrem a commodities e a bitcoins também, tá? Porém, só desmistificando uma possível teoria que já foi comprovada ser falsa, que o preço do bitcoin poderia estar sendo inflado por causa da adoção lá no Irã. Não tem nada a ver com isso não, tá? Inclusive a própria Local Bitcoins, por meio de um gráfico, veio demonstrando que a adoção do Bitcoin lá naquele país está cada vez menor devido à restrição governamental. E olha só, o preço do Bitcoin teve aí o seu mercado de capitalização bem reaquecido durante o dia de ontem, onde chegou a cerca de 140 bilhões de dólares. Mas é o momento certo para comprar ou não? Olha, eu diria que dado o presente momento, tá, onde o Bitcoin está valendo cerca ali de 8.060 dólares, eu acho que ainda é um período de cautela. Por que eu falo isso? Olha só, o Bitcoin ainda tem duas faixas muito importantes, que é 8.200 e 8.500. Se chegar até romper essa faixa de 8.200, é para você ficar com bastante atenção, prestando aí atenção no preço para ver aí qual vai ser a movimentação dele. Porém, se ele vir a romper a faixa dos 8.500 dólares, aí sim, pode ser um período, um tipo de sinalização que o Bitcoin tenda a encostar ali próximo dos 10 mil dólares. Lembrando, não é um tipo de certeza, mas é, digamos assim, uma forte sinalização, tá? E assim, como eu já falei no início desse vídeo, tá? Não pegue esse vídeo somente como um tipo de conselho de investimento. Você pega esse vídeo, tenta analisar, também fazer sua própria análise técnica, fica aí por dentro das notícias, está fazendo a sua análise fundamentalista, que eu acho que tudo isso vai te ajudar a você tomar uma decisão, tá? E assim, por que eu falo sobre esses dois patamares, tá? Esse patamar aí de 8.200 e 8.500. Porque são duas resistências muito importantes, são períodos aí muito fortes onde o Bitcoin tende a retrair, chegava naquele preço ali e voltava. Inclusive, o presente período do preço atual, né, de 8 mil e poucos dólares, já era uma resistência que tinha sido quebrada há poucos dias atrás, está voltando novamente, está tentando ensaiar chegar ali próximo dos 8.100, tá? E assim, existe uma grande, vou ser sincero com vocês, tá? Existe uma grande possibilidade do Bitcoin chegar a 8.200, 8.250, forte probabilidade, não que isso venha a acontecer hoje, mas caso não aconteça hoje, até os próximos 5 dias isso pode, tá? Não é uma certeza, mas pode vir a acontecer, e a partir daí sim, a partir dos 8.200, 8.250 até 8.500 é que a pessoa tem que ficar no estado de atenção. Tá? Mas, seguinte, não foi descartada aí uma possível queda, e eu não falo a curto prazo, mas digamos assim, durante o período de 2020 também, tá? Porque nem tudo são flores, tá? O mar aí não é um mar de rosas. Acontece que vai aí ter o tão sonhado halving a partir de maio de 2019, e as pessoas acham que a valorização do halving vem instantaneamente. Não, geralmente as pessoas mais novatas do Bitcoin, que já ouviram falar sobre o halving, acreditam que a coisa seja instantânea, mas não, tá? Vem geralmente com 1 a 1 ano e meio depois. Geralmente o halving é seguido de uma baixa, de uma queda, tá? E alguns especialistas acreditam que a queda possa chegar até 3.100 dólares e depois disso possa vir a valorizar novamente e sim, chegar ali aos tão sonhados 50 mil dólares, quem sabe em 2021, né? Entre 2021 e 2022, e aí que eu te falo, olha, a partir do momento que houver essa queda, caso venha a acontecer depois do halving, pode ser aí um grande indicativo naquele período sim para você comprar, porque a criptomoeda vai ficar barata, tá? E aí você vai ser um tipo de chance de oportunidade para aqueles que não compraram o Bitcoin antes por questão de teimosia, por questão de medo, tá? Quando o Bitcoin ficar mais barato, caso essa queda venha a acontecer, caso chegue aí a 4 ou 5 mil dólares, porque vai ser um tipo de oportunidade que você vai poder aí retirar a sua grana com bastante lucro, caso a moeda de fato venha a valorizar 1 ano e meio depois do halving. Mas também falando sobre outras cripto que não o Bitcoin, vamos falar sobre a Ripple, tá? Que também vem tendo uma boa valorização durante esses últimos dias, tá? Algumas pessoas consideram aí que vai ser a altcoin do ano. Eu já não me arrisco a fazer essa previsão, digamos assim, tão certeira assim, mas sim, a criptomoeda está tendo uma grande valorização, tá? Inclusive a mesma foi vendida por 8.300 dólares durante o mês de outubro de 2019. Não tá acreditando não? Pois eu vou te falar, tá? E assim, sua dúvida não me espanta. Até porque essa criptomoeda teve aí o seu valor máximo cotado em 3 dólares e 80 centavos. Mas o que teria acontecido? Olha, tentaram ali traçar alguns tipos de, digamos assim, de possibilidades. Uma delas é que envolvesse aí hackers que tivessem
tivesse ali com contas proibidas de realizar saques e os caras quisessem fazer transferência de uma conta para outra, e aí colocava aqueles valores absurdos, tá? Tanto de ordem de compra como de venda, para fazer a transferência dos valores. Claro que durante aquela transferência os caras poderiam ali sofrer perdas mínimas, tá? Mas nada que desabonasse ali aquele tipo de transferência e sairiam sim no lucro. Mas saindo dessa situação aqui, vamos falar sobre a Anubis Trade, tá? Que agora tá voltando a pagar os seus clientes. Finalmente, tá? Uma boa notícia aí, diante de tanta notícia péssima, trágica que houve ali no final do ano de 2019 e algumas outras que estão acontecendo aí no ano de 2020 já, tá? Claro que o ano já está começando bem melhor que 2019 em relação às criptomoedas, mas ainda tem algumas coisinhas. Porém, nesse caso aqui é uma boa notícia, tá? Inclusive, eles vieram ali pelo Twitter falando que já realizaram durante o dia de ontem, se eu não estiver enganado, cerca de 54 saques e que os saques vão voltar ali a ser, vão continuar sendo realizados, tá? Segundo a própria informação ali da Anubis Trade, eles já realizaram desde aquela venda ali da Anubis para Atlas Quantum, cerca de 931 saques. Mas assim, claro que ainda tem saque pendente, tá? Não foi todo mundo ali que foi pago, tem cerca de 300 saques ainda a serem realizados, tá, rapaziada? Mas de qualquer forma é um avanço e tomara que todos os saques sejam realizados ali e na quantia que a pessoa esteja sendo devida, na quantia que a pessoa seja credora, porque o seguinte, tiveram alguns saques pelo menos que todo mundo não recebeu integralmente. Teve um caso de um cara aqui que havia solicitado cerca de 0.043 BTC e recebeu apenas cerca de 0.025. Mas assim, algumas pessoas já dão até glória, né, de receber parte do valor, porque já nem contava mais com esse tipo de recebimento, já contava que tinha perdido tudo, e receber uma pequena quantia, tá, mesmo que seja um valor parcial, já é uma grande coisa. E caso você tenha dúvida com relação aos seus valores recebidos, caso você tenha recebido ali parcialmente, ou então até você que ainda não recebeu e tenha dúvidas em relação ao processo, eu te peço, né, ou melhor, eu te recomendo, digamos assim, que você vá lá no Twitter ou no Facebook da Anubis Trade para tentar ali tirar a dúvida com os caras, que eles podem aí te informar em relação ali ao cronograma de pagamento. Só que conselho, digamos assim, bem pessoal, como se fosse de um amigo. Olha, não fica criando expectativa pro prazo que eles te darem não, tá? Se os caras te falarem que vão te pagar em fevereiro, em março, coloca aquele tipo de meta com uma meta aberta, não fica acreditando muito nisso, porque é só você observar o histórico aí de promessas anteriores não cumpridas e você pode acabar novamente aí se frustrando com esse tipo de prazo dado que possivelmente possa não vir a ser cumprido, tá, rapaziada? Mas por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e nos vemos na próxima.